Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de desenvolvimento reativo. Meu nome é Rafael Gomide, trabalho há 10 anos com desenvolvimento de sistemas e há 11 anos como professor. Nessa primeira aula do primeiro capítulo a gente vai ver alguns conceitos relacionados ao desenvolvimento reativo, propriamente dito. No início eu vou falar sobre esse conceito de sistemas reativos, que é um conceito muito mais amplo, só para diferenciar, porque a gente não vai abordar isso, a gente vai focar no desenvolvimento, no paradigma mesmo, algo mais baixo nível, que é a programação reativa. Em seguida eu vou fazer algumas demonstrações com JavaScript para a gente aplicar esses conceitos que a gente vai ver durante essa aula. Então os sistemas reativos é um conceito mais amplo, tá, que envolve um sistema completo, todo o sistema de informação. Existe inclusive esse manifesto reativo, eu deixei o link aí para quem tiver curiosidade, tem em português, esse link, se não me engano, é o link em português. E basicamente um sistema reativo ele tem 4 características muito importantes. Ele é responsivo, ou seja, as ações que o usuário, quando o usuário interage com o sistema, dá um feedback imediato para ele, ele sente que a utilização do sistema está fluindo, ele está tendo feedback, ou seja, ele jamais vai sentir que o sistema travou. Se de fato travar, obviamente, ele vai sentir, mas não vai ter demora para ele. Ele vai sempre ter um feedback visual indicando que alguma coisa está acontecendo. Isso é muito importante. Em seguida, os sistemas reativos são resilientes, ou seja, eles têm capacidade de, como eu diria, reagir bem aos erros. Então, se acontece um erro, ele não vai travar, não vai fechar, ele vai avisar o usuário que aconteceu um problema, ele pode dar a opção o usuário tentar fazer a ação novamente, ele pode checar alguma coisa no servidor, se for o caso, avisar o usuário que o servidor está fora do ar, por exemplo. Ou seja, ele é resiliente, ele tem poder, ele consegue se virar com esses erros. Ele não vai dar aquela mensagem, ou no Windows, como acontece muito, a tela azul, não vai travar o sistema do usuário. Lembrando que isso aqui não necessariamente é um sistema web. Outra característica de sistema reativo é elástico, ou seja, ele expande, ele escala muito bem. Então, à medida que o sistema cresce, vai tendo novas funcionalidades, ele não vai perder o desempenho, ele não pode perder o desempenho, então ele tem que ser escalável. Isso é uma característica muito importante em sistemas. E por último, ele é orientado a mensagens. Esse conceito tem muito a ver com a comunicação entre esses sistemas. Então é um conceito de orientação a objeto mesmo, onde os objetos se comunicam com outros chamando métodos, e isso, conceitualmente dizendo, é troca de mensagens. Então, esse é um conceito que a gente não vai abordar, ele é muito mais amplo, mas a gente vai ver o paradigma reativo que, claro, pode levar à construção de sistemas reativos, mas nós vamos focar no desenvolvimento em si. Agora sim chegamos no tópico principal da disciplina, que é a programação reativa ou desenvolvimento reativo. Tem um conceito em inglês que é Reactive Programming. Primeira característica importante, o comportamento é assíncrono, ou seja, a execução dos comandos não são necessariamente sequenciais. Podem ter comandos que demoram um pouco para resolver, para serem resolvidos, para serem processados, mas nem por isso o sistema vai parar e esperar. Ele executa separadamente e em algum momento chega a resposta e você tem que estar preparado para tratar essa resposta. Então, isso é ser assíncrono. Então, é uma grande característica desse tipo de programação. Ele também é orientado a eventos. Eu gosto de falar muito do quando, ou when. A gente vê muito o how, que é o como fazer, implementar o algoritmo em si, e o what, o que fazer. O algoritmo vira uma funcionalidade, ele faz isso. Agora a gente tem o when, tem a ver com o tempo. Quando isso acontecer, exemplo clássico, um botão. Você não sabe quando o usuário vai clicar. Você sabe que ele pode clicar, mas não quando. Você tem que estar preparado para tratar isso. E a gente faz isso com esse conceito de eventos. Só complementando aqui, os dados são imprevisíveis. É o que eu falei agora. Você não sabe quando o usuário vai clicar, quando vai digitar, quando vai rolar a página e por aí vai, mas você tem que estar preparado para isso. Então, isso é o tratamento de eventos. E a implementação disso é a gente fazer com que esses elementos escutem alguma coisa. E quando ele escuta, ele reage à alteração. Então eu estou escutando, a gente fala entre aspas, o listening em inglês, fazendo um listening no botão. Então, quando aconteceu, o usuário clicou, opa, tem alguma coisa escutando o meu botão? Tem uma função que vai somar 2 valores de inputs. Aí ele vai lá, faz a soma e mostra o resultado.
Então você atrela, né, encaixa um evento justamente ao botão. Quando acontece o clique, isso é executado. Então, basicamente, a programação orientada a eventos é assim. A gente vai ver vários exemplos daqui a pouquinho com JavaScript. Esses dados monitorados que escutam, né, ou que são escutados, né, na verdade, eles representam o estado da aplicação. O estado da aplicação é o que varia, é o que vai mudar com o tempo, é o que o usuário interage. Então, tem muito a ver com isso aí na programação reativa. Geralmente, o que é monitorado é o estado da aplicação. E a escrita, o código em si, é muito mais declarativo do que imperativo. A palavra-chave do declarativo é what, o que eu vou fazer. Você fala o que o computador, o software, faz para você. Não é mais o como fazer, você tem que dar cada pedacinho de instrução para o computador entender o que tem que ser feito. Não, você tem uma abstração maior aí, que as bibliotecas ou o que você usar aqui de forma reativa sabe fazer, sabe somar, sabe filtrar, né? Sabe monitorar eventos. Então ele sabe fazer, você só fala para ele fazer, faz isso. E não como fazer, faz isso dessa forma, dessa forma, dessa forma. Isso não tem mais, em geral. Então é muito mais fácil programar. Um exemplo que eu gosto de dar de programação reativa é o próprio HTML, né? Que é uma linguagem, não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem declarativa, né? Então você declara, você fala que vai pôr uma tabela com tantas linhas e tantas colunas, e ele renderiza aquilo para você. Você não precisa calcular, fazer um loop, a não ser que você queira fazer uma coisa dinâmica. Mas essa é a ideia de programação declarativa. A gente vai ver também vários exemplos para fixar melhor esse conceito. E o como fazer, só lembrando, é o how, né? Que é o paradigma imperativo, que é o mais clássico atualmente. Outra característica muito importante aí de desenvolvimento reativo é que ele agrega a programação funcional, que é baseada em funções. E o que é programação funcional? Tem também esse termo aí, FRP, que é o Functional Reactive Programming. Você junta o funcional com o reativo. Então ele tem algumas características interessantes. A primeira delas aí é a imutabilidade. Então você não altera mais diretamente o dado que está no estado da aplicação. Pensa num vetor que tem 5 elementos. Você não vai lá no terceiro, retira e insere outro. Na verdade, você chega com outro elemento, você clona o elemento original, insere o terceiro dado ali e substitui. Então, você garante muito menos bugs na sua aplicação com isso. E qual é a desvantagem? Você consome mais memória, mas atualmente memória não tem sido mais um problema. Então, programação funcional está muito em evidência atualmente por causa disso. Tá? Você tem esse problema de memória, mas vale a pena mesmo assim, porque você tem menos erros no seu código. E, claro, menos erros, menos dinheiro gasto com manutenção. Correto? Continuando, então, temos o conceito de funções puras. Função pura é aquela função que, dado um parâmetro, ele vai retornar sempre o mesmo valor. Exemplo clássico, função para somar. Recebe 2 parâmetros, são os operandos. Se chegar a 2 e 3, vai ser 5 sempre. Não tem como ser outra coisa. Então, se você desenvolver focando nesse tipo de função, função pura, sem manipular um estado exterior à função, né, alguma coisa global, alguma coisa assim, você está garantindo menos chance do seu código dar problema. Então, isso é uma grande característica também de programação funcional. Além disso, temos funções que, além de receber valores como parâmetros, elas recebem outras funções, que são chamadas de callbacks ou Higher Order Functions, ou HOF. Tá? Isso tem muito também no JavaScript moderno, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, isso garante um monte de coisa interessante aí. Eu vejo muito isso no React, principalmente, que é um dos frameworks que a gente vai ver. Outra característica muito importante é o encadeamento de funções. Uma função internamente chama outra, que chama outra, que chama outra, e assim sucessivamente. Então essas funções encadeadas vão retornando, vão manipulando o estado da aplicação. Se elas forem puras, então, é o ideal. Então você não tem bug. Se você implementou direitinho, dificilmente você vai encontrar um bug aí. Então são características que deixam essa programação reativa muito interessante. É tanto interessante visualmente para o usuário, quanto para o desenvolvedor, que tem menos chance de cometer erros e gerar bugs. Alguns exemplos de reatividade. Um exemplo clássico, planilhas. Aqui tem um exemplo
passando 3 e 8 em parâmetros e uma fórmula que soma as duas colunas. Então isso aqui vai ser 11, se eu trocar para 4, já vira 12. Né? Vamos mostrar, até criei uma planilha aqui. Por enquanto ele está 4 e 7 nos operandos e as 4 operações principais aí. Se eu alternar aqui, ele já vai fazer os cálculos para mim. Eu não precisei refazer ou repetir ou pedir para o cálculo ser feito novamente. Essa é a ideia. Você não tem que, por exemplo, internamente botar um if, se alterou a função, refaz os cálculos. Você não faz isso mais. Uma vez que você ligou essa variável, por exemplo, pensando em programação, a esses dois valores, ela está escutando. Então, tem uma alteração, ela reage, né, tem a ver com a programação reativa e já altera para você. Então, planilha é um exemplo clássico de desenvolvimento reativo. Outro exemplo interessante, linguagem SQL, o SQL, né, o SQL, principalmente em funções que agregam, né, que tem agrupamento e que tem uma conta. O sum, por exemplo, para fazer soma. Você quer os valores de todas as notas fiscais. Select sum, valor from notas fiscais. Você não fez o algoritmo da soma. Você não teve que percorrer todos os valores, somar um a um, guardar numa variável e mostrar o resultado. Você declarou, via linguagem SQL, o banco de dados internamente faz essa soma para você. Então isso tem a ver com linguagem declarativa e, consequentemente, a reatividade também. Na web, que é o que a gente mais vai estar vendo aí, são exemplos clássicos, são os eventos, que a gente vai ver daqui a pouquinho com código. Quanto ao JavaScript, o JavaScript ele tem esse comportamento assíncrono. A primeira forma que foi criada para fazer coisas assíncronas foram os callbacks, né, que são aquelas funções que são passadas como outras funções. Aí a função mais pesada, que demora, executa, quando ela acaba, chama o callback. Então você garante que vai ser executado. Se você colocar a função A e a função B sequencialmente, se a função A demorar muito, o JavaScript não espera. Ele vai executar a B e eu ainda não tenho o valor de A, que é a função B depende, vai dar problema. Agora, você chama a função A e passa a B como parâmetro, ele vai executar A, terminou a A, mesmo sendo lenta, a B está em seguida aqui, ele vai e chama. Então, o callback é muito usado para isso, mas ele tem problema. Dependendo da quantidade de callback que você usar, você vai ter callback hell, que é um inferno de callback. Seu código vai ficar extremamente ilegível. Para resolver isso, eles criaram um conceito de promise, que a gente vai ver por alto também, que ela resolve, ela recebe funções e ela resolve ou rejeita. É uma promessa de alguma coisa que vai acontecer, que pode ser resolvida ou rejeitada. A sintaxe dela melhora um pouco em relação ao callback, mas ainda não é tão legal assim. E com isso chegou o async await, que é mais recente aí no JavaScript e melhorou principalmente a legibilidade desse tipo de execuções assíncronas. Então a gente vai ver daqui a pouquinho alguns exemplos sobre isso aí. Então eu vou mostrar reatividade com formulários em JavaScript, execução assíncrona de formas, usando callbacks, usando promises e usando async await. Esse é o repositório. Repositório Git, né? Eu espero que vocês conheçam o Git. Caso não conheça, é só acessar o link, dá para baixar a versão zipada, né? Principalmente aqui no início. Depois, no segundo capítulo, eu vou dar uma aulinha, uma visão geral sobre o Node.js, que vai ser importante para a gente executar os frameworks Angular, React e Vue. Mas por enquanto não precisa. Baixem esse fonte aí e brinquem com o código aí que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouquinho. Vou mostrar aqui. No terminal, eu já até baixei. Eu fiz esse comando aqui. Git clone e passei o link. Então ele vai baixar os arquivos para mim e criar a pasta. Ela já está criada aqui e a gente vai utilizar. Então na próxima aula eu vou mostrar esse código aí para vocês. Muito obrigado e até lá.